Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios. Vida a ideias e criações. Aonde vocês nos encontram? Onde vocês encontram o Tino? Diz pra mim, Flavinha, onde é que a gente encontra o Tino? No YouTube, no Apple Podcast, no Spotify e no nosso link da bio do Instagram. Vocês encontram todos os nossos links. Toda quarta-feira tem episódio novo. E essa quarta-feira não ia ser diferente, né, gente? E hoje é um episódio muito especial. A gente tá muito feliz, né, de trazer essas nossas convidadas aqui. Aqui na tela tá aparecendo um QR Code que ele vai te levar pro nosso Instagram. E lá você vai encontrar um link na nossa bio. E vai ter a nossa campanha do Apoia-se, que se você quiser se tornar um atinado e fazer parte da nossa comunidade junto de diversas outras pessoas que já se tornaram atinadas, você pode entrar lá. E também tudo que já rolou aqui no Tino nesse mais de um ano de episódios aqui no nosso podcast. Inclusive, essa campanha do Apoia-se é muito interessante, porque como a gente faz essa iniciativa é uma iniciativa nossa, que a gente quer cada vez mais fomentar a economia criativa, então a gente conta com a contribuição dos atinados que estão dentro dessa comunidade, que além de fazerem parte e nos ajudarem com as pautas e com tudo que acontece aqui dentro do programa, a gente consegue divulgar para mais pessoas. Isso é muito importante. Então, se você está escutando no carro, se você está nos assistindo no YouTube, já dá um likezinho aqui no vídeo, já segue o nosso canal no Instagram, no Spotify, segue a gente em tudo que é lugar, né? Quanto mais seguir a gente, melhor. Mais seguidores, né? Já diria a Xuxa, com muitos seguidores, não é? Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas, Zó Cervejaria, que a gente tá com uma cerveja especial aqui, ó. O pessoal da Zós voltou a produzir uma cerveja que ganhou segundo lugar num festival na Austrália, que ela é uma Winter Bronze, é uma cerveja encorpada com notas de caramelo, biscoito e defumado. O dulçor leve e o corpo robusto equilibram-se com o amargor do lúpulo e o teor alcoólico que aquece no fim de cada gole. Que isso? Isso é um poema. Esse é. Isso não é uma cerveja. Isso aqui. Esse veio especial para esse episódio. Exatamente. E também a Vanguarda. Nossa, e né? A Vanguarda, quando você faz uma compra lá no site da Vanguarda, você pode usar o cupom TINO10 e você ganha 10% de desconto. E acho que o cupom é só Tino. Ah, é Tino. É só Tino. Cupom Tino. E ganha 10% de desconto. E a gente também recebe uma parcela do valor da tua compra. Não é Tino 10, é Tino. Ai. Faço esse episódio há muito tempo e esqueci. Eu coloquei o 10, que eu fiquei com 10% na cabeça. Não. Mas muito obrigado a toda a equipe da Vanguarda e agradecer aos nossos patrocinadores. O Tino, ele é patrocinado pela Incomum, cuidadores de marca. E também o nosso patrocinador master, tá? Quero fazer um convite para vocês duas. Imaginem vocês hoje aqui em Pelotas, tá? Caminhando por um lugar super seguro, um bairro planejado, que tem um lago no meio, que tem uma possibilidade de a gente morar e trabalhar, se encontrar com os nossos amigos, se encontrar numa reunião ali na praça. Tomar um café, correr. Qual é esse lugar em Pelotas? O que vem na cabeça de vocês? Parque Una. O Parque Una é uma extensão do escritório. Lá as pessoas podem morar, trabalhar e viver, né? O Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Muito obrigado ao nosso patrocinador master. E hoje o nosso episódio é muito especial, porque a gente vai falar sobre a Feira do Livro de Pelotas, a 51ª edição da feira. E por que a gente trouxe esse assunto hoje? Porque a gente quer saber qual o papel da feira na cidade, por que vocês escolheram esse ano múltiplos patronos, por que escrever, como fomentar a economia local, como ganhar abrangência nacional e fora daqui, estando numa cidade pequena, que transpira criatividade, mas tá lá no extremo sul. Enfim, esses são alguns assuntos que a gente vai nortear nosso papo hoje. E a gente tem 3 convidadas, vamos começar com 2 agora, né? Teia Bender,
brasileira e orgulhosamente pelotense. Formada em artes e design gráfico, com pós-graduação em gestão hoteleira, marketing e eventos, possui ampla experiência em turismo, consultoria e organização de eventos empresariais e culturais. Desde 2010, coordena a Feira do Livro de Pelotas e também atua na Associação Comercial de Pelotas, onde dirige a área de mulheres empreendedoras e organiza o congresso anual da categoria. Isto. Então, aí a frase, um livro pode ser um sonho que você segura com as mãos. Oh! Eu arroba? Arroba. É Theia Bender, @TheiaBender. Com o H, com H. Theia com H. Maravilhoso. Desculpa a minha voz, tá me falhando hoje. Tá ótimo. Nossa primeira patrona, junto com a Theia aqui hoje, que é uma das nossas convidadas, Maria Alice Estrela. Natural de Porto Alegre, é bacharel em Direito pela UFPEL e poeta premiada em concursos nacionais, incluindo a Academia Literária do Rio Grande do Sul. Patrona da Feira do Livro de São Lourenço em 1992, é também uma das patronas da 51ª Feira do Livro de Pelotas. Membro da Academia Sul-Brasileira e da Academia Pelotense de Letras, publicou 6 livros, participou de 9 coletâneas e é cronista literária desde 1998. Não sei exatamente quando te encontrei pela vez primeira. O momento em que te segurei nas mãos, em que pus meus olhos em ti. Sei sim que fui tomada por um encantamento que persiste até hoje, nos encontros que mantemos no ocaso de todas as noites. O livro. Hein? Teu arroba. Arroba Malice Estrela, com 2 L's. Não, quando ela começou, não sei quando te encontrei. Eu também não sei quando te encontrei. Eu quero te encontrar. Comigo aqui hoje ela, Flavinha Barros. A mente aprisiona, as palavras libertam. Arroba Flávia X Barros. O pessoal tá inspiradíssimo hoje. Olha, eu vou dizer que nessa câmera, é um trechinho que eu amo tanto essa música. Onde eu possa plantar meus amigos, meus livros, meus discos e nada mais. Arroba Alan Miguel Gonçalves, arroba alma.studios.br. Essa música é maravilhosa, né? Quem não sabe, então, olha aqui no link. Alô, edição, editor. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Quero começar te perguntando que desafio, são 15 anos aí já, não, 14 anos à frente, todo ano na batalha ali. Primeiro, a gente falar um pouquinho o que a gente vai ter nessa próxima Feira do Livro, e depois eu quero saber os paralelos, né, de 10 anos atrás para agora. Mas, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, então, esse ano a gente está preparando uma feira que já começou diferente na escolha das patronas. Nunca, ao menos que eu tivesse conhecimento no Brasil, ao menos, uma feira do livro que tivesse 2 patronas e não tivesse um orador. Então nós não vamos ter, nós eliminamos esta figura e então cedemos lugar para 2 patronas. Até porque essa figura, patrona, ela normalmente, ou o patrono, ele participa mais da feira, entendeu? O orador, normalmente, ele vai no dia da abertura oficial, ele faz a fala e depois, normalmente, desaparece. Sim, não se envolve. Não se envolve. Então, não é uma figura, na minha opinião, tão importante, né? Não que os que já tivemos não tenham sido, mas, assim, em relação à feira, né? O seu dia a dia da feira. Então, para nós já começou aí a ficar diferente, né? As ideias começaram a brotar, o que a gente queria com isso, né? O próprio título da feira este ano, né? Do slogan é A Vida Acontece em Capítulos. Então, isso tudo foi se casando com a ideia, né? Do que a gente estava querendo falar. De mostrar para as pessoas que a produção literária muita gente acha que depois de uma certa idade que a gente começa a pensar em escrever porque conta a sua história, né, essa coisa toda, não, né, a prova está nesta outra patrona que ali está, né,
que começou desde cedo, e assim como ela, tem várias meninas e meninos, né, que têm produção literária já, né, numa idade mais tenra, digamos assim. Então, a ideia foi mostrar que em qualquer época da vida, a gente pode escrever. Então, a feira começou a se montar dessa forma, da gente trazer escritores mais jovens, da gente trazer... Porque sempre tiveram escritores com mais idade, né? Mas mais jovens são muito poucos. Nesses anos todos que eu faço a feira, foram muito poucos que passaram por mim, jovens. E eu acho que é uma forma de estimular. Eu acho que a ideia dela estar lá é também em função disso, né? De mostrar que não tem idade, né? Pra gente escrever. Então foi isso. Então a gente foi construindo a feira, né, em toda a sua estrutura, em todos os temas que a gente está pensando em abordar na feira, baseado nisso, de mostrar as diferentes idades, né? E não só isso, né? Pensar no comportamento de consumo e no público que a gente vai abranger. Porque quando a gente vem com duas idades diferentes, a gente fala com públicos e comunica com públicos diferentes. Isso. Com linguagens e com comportamentos diferentes. Isso. Então isso é incrível, né? E aí faz com que as duas figuras estejam presentes e não só fique... E mais do que isso, eu acho que suscita um pouco na pessoa, assim, ó, quando eu vejo uma pessoa mais experiente, eu me inspiro. Mas quando eu vejo uma pessoa mais nova, eu me fortaleço no sentido de que também posso, né? Porque acho que fica mais próximo de mim, na verdade, dos jovens. Né? Mas acho que fica mais próximo. Poxa, olha que legal, né? Então, dá pra fazer isso? Acho que esse é um exemplo que acho que não só de admiração, mas de potencial, né? Que desenvolve. Maria Alice, deixa eu te fazer uma pergunta agora, aqui, ó. Aqui agora. Primeira vez que você foi patrona foi em 1992. 2025, patrona de novo. Qual é a sensação, qual é o sentimento agora mais madura, com uma produção mais robusta? Qual é a sensação daquela menina lá de 92? Menina, né, gente? Agora é uma mulher. Mas me conta aí esse processo. Não, a gente fica menina no resto da vida. Eu sou sempre aquela menina por trás de uma vidraça, em véspera de Natal, com o nariz colado, com aquele mesmo olhar que eu tinha quando tinha 8 anos. Eu brinco que eu tô ficando mais jovem com o passar dos... Eu também. A sensação, eu nunca imaginei, realmente nunca imaginei. Eu trabalhei na feira várias vezes, com a própria Rádio Federal, quando tinha um estúdio na feira. Eu entrevistava autores, lancei livros na feira, através da UFPEL, autografei na feira, trabalhei com a TEA, sob a coordenação da TEA, 3 anos apresentando, fazendo a locução da feira. Eu nunca imaginei, foi a maior surpresa da minha vida quando eles me entregaram um envelope. Eu achei que era para me convidarem para eu ser novamente apresentadora. E eu disse, bom, agora deve ter mudado, deve ter um contrato que a gente tem que assinar para ficar tudo assim, né? Então, quando eu abri era o convite. Então, realmente, eu fiquei muito emocionada, né? Eles viram, porque eu fiquei muito emocionada. E eu, para não chorar, eu li todo o convite em voz alta para me segurar. E não esperava, realmente. Foi uma surpresa muito grande e extremamente extraordinária para mim. Ela mexeu comigo, ela me fez vibrar, ela fez com que coisas que estavam assim na coxia, escondidas, viessem à tona. E eu escrevo desde os 8 anos de idade. E não publicava, porque não tinha essa ideia, né, de publicar. Quando eu comecei a publicar e a escrever, a publicar, né, mostrar o que eu escrevia, fazem 30 anos que eu escrevo sempre, constantemente, né? Eu escrevia todos os domingos no Diário Popular e escrevo agora no jornal Tradição Regional. E aquilo era religioso, mas estava acomodada. Então, né, produzir um livro, fazer um livro agora, era uma coisa assim nova. Quando veio esse convite, mexeu muito comigo. E eu acho que tu querias me perguntar outra coisa, qual era a comparação entre uma feira e outra? Não mas a sensação, o sentimento que tem agora. Naquela época, quando eu fui convidada para ser patrona de São Lourenço, em São Lourenço do Sul, também foi uma surpresa muito grande. E eu me lembro dos que tinham muito contato com os jovens das escolas, iam conversar
comigo. Isso me fez um bem enorme, porque a gente aprende sempre, né? E eu acho que eu me sentia jovem também, é óbvio. E agora é assim uma consolidação de um investimento que eu fiz sem saber que eu estava fazendo na arte da literatura. Foi quase que uma coisa que estava inconsciente e que veio agora palpável na minha mão. Quer dizer, que uma trajetória que se fez desde os 8 anos de idade, desde que eu comecei a ler e escrever, eu já comecei a escrever. Então, talvez seja vindo pela sequência das gerações. A minha mãe escrevia, era uma escritora, meu pai escrevia muito bem, minha irmã escreve, um dos meus filhos escreve, uma das minhas netas escreve. Então, acho que é uma coisa que vem de família, né? Sei lá, pode ser. Estilos diferentes. O exemplo arrasta. Estilos totalmente diferentes. Cada um de nós tem um estilo próprio. Mas esse gosto pela literatura foi despertado pelos meus pais e sempre foi, o livro foi como se fosse um tesouro para mim, era uma coisa sagrada, o livro tinha um papel importante na minha vida, sempre teve e tem mais do que nunca agora. E por isso que eu disse isso aí, eu tinha escrito há muito mais tempo, e quando pediram que eu dissesse alguma coisa, uma frase assim, eu me lembrei, mas eu falei sobre o livro, não direto, eu começo falando e depois é que eu falo que é o livro. Então é uma emoção muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque querendo ou não, a vida acontece em capítulos, e cada capítulo tem a sua direção e a sua abrangência, não é? E também a responsabilidade de formar opiniões, né? Eu sempre me preocupei com as minhas crônicas na formação de opinião, né? O que eu estaria passando para o meu leitor, qual era o recado que eu estava dando ao meu leitor. Isso também sempre foi o meu norte, sempre. E continua sendo. E anteontem aconteceu uma coisa muito engraçada, um parênteses, porque de repente, não mais que de repente, como disse o Vinícius de Moraes, eu sentei na poltrona e disse, eu tenho que escrever isso que eu estou pensando agora. E rabisquei assim, acho que em 10 segundos, e não chegou a 1 minuto. E ficou um texto. Porque é uma máquina que tem lá dentro que move. Assim. É uma máquina... Eu tô estendendo roupa, eu disse assim, preciso. E é ponto e vírgula, aquilo fica... E eu tinha uma professora da faculdade que dizia para mim... Maria Alice, tu tens que ter um gravador daquele. Existiam aqueles gravadores pequenininhos, não sei se existe. Aqueles gravadores pequenininhos, elas têm que ter um gravador e gravar porque normalmente é na rua caminhando. Então grava as coisas. E eu disse, professora, mas não dá trabalho, tens que fazer isso. E eu não fiz, lógico que não fiz. Mas eu sempre tenho que ter um papel, tem uma caneta aí? Então escrever em guardanapo de papel, de bar, escrever em guardanapo, sabe? E coisa assim. Que legal. Eu acho isso assim uma vivência da arte de escrever, que é uma coisa... Tu nunca pode fugir à tua vocação. Tu não pode atraiçoar a tua vocação. Nunca. Ela nasce contigo, ela vem contigo, ela é despertada em ti. Então tu não podes negá-la ou renegá-la. E a gente sempre às vezes coloca num segundo plano, porque a literatura é uma arte muito, apesar de ser baseada na literatura, que o teatro acontece, que o cinema acontece, que são várias artes ligadas à literatura. Ela é base de muita coisa. Ela é um meio muito difícil de ganhar a vida. É muito árduo vender livros. É muito árduo produzir livros. Porque é uma dificuldade que é já comum, já virou... E agora num mundo que é super digital também, exatamente. E a gente entra na questão não só da impressão, mas da distribuição também, né? Exatamente, tem vários fatores que impactam agora, isso, com a cibernética que... Você consegue falar com Paris agora, consegue falar com Los Angeles agora, com São Leopoldo agora, quer dizer, você consegue se conectar com o mundo. A gente parece que o livro vai... E agora? E o livro? Ele vai permanecer. Isso eu tenho, assim, afirmo. Porque eu lembro muito de um filme... Eu tô falando muito, não posso falar muito? Não, pode falar. Eu lembro de um filme que é o Fahrenheit 451,
que vocês, acho que nenhum de vocês era nascido quando ele surgiu, ele foi escrito o roteiro foi do Stanley Kubrick. O livro se refere a uma comunidade em que era proibido ler, em que as pessoas que tinham livros em casa eram invadidas pelos policiais, as casas eram tirados os livros e queimados em praça pública. Então, uma comunidade resolveu, para combater isso, os revolucionários, né? A Revolução Francesa, eles decoravam os livros. Então, um era o Guerra e Paz, o outro era Crime e Castigo, o outro era Os Miseráveis. Eles sabiam de cor o livro e falavam o livro, porque o livro escrito era queimado em praça pública. E por que Fahrenheit 451? Porque é o grau onde se consegue incendiar o papel. Então, eu acho que isso nunca vai acontecer. Na minha opinião, apesar dele ser um grande ficcionista, produziu também Odisseia 2001, Odisseia no Espaço, eu acho que isso nunca vai acontecer. O papel o toque do papel, a leitura. Nós agora, aqui, eu e ela, estamos usando papel. Não tem não como. substitui, né? Ainda estamos. Eu tenho um Kindle e eu uso para viagens. Então eu viajo, eu levo 10 livros num pacotinho desse tamanho e ele vai terminando e eu vou pegando outro. Mas em casa eu preciso riscar, eu preciso circular, mas quem eu preciso é devorador anotar. de livro fica sempre devorador de livro, geração para geração. Minha neta, 17 anos, ela é devoradora de livros. O pai pediu, por amor de Deus, que ela não leia em 3 dias um livro. Porque ele não está tendo condições de comprar. Então eu disse, Manuela, vamos à livraria? Vamos. Ele já sabe que ele sai com 10 volumes. Então, Manuela, dá para ser 10 dias cada um? E eu fiz a mesma coisa com a minha filha. Eu tenho uma de 16 e eu sempre digo para elas, coisas artesanais e livro, quando vocês me pedirem, eu vou comprar na hora. Eu tenho uma de 13 e uma de 16. E aí a mais velha começou agora a ler uma série. Percy Jackson. Isso. Eles e aí ela série. Começou 2 dias depois, ela disse, mãe, terminei. E eu digo, como assim terminei? Aí eu comprei, ela não aguentou esperar pela internet. Ela foi no shopping e comprou. Porque pra mim, às vezes, é mais rápido comprar online. E aí ela começou. Aí chegou um dia que eu disse exatamente isso pra ela. Eu digo, filha, eu te disse que eu vou te dar todos os livros sempre que tu pedir. Mas dá pra demorar mais? Porque eu não achei que eu ia te dar 10 livros. Não, são devoradores de livros. Então essa geração é devoradora de livros. Então isso é uma coisa... vamos dizer, dos 15 aos 20, aos 20, são devoradores de livros. Isso é uma coisa fantástica. Mas sabe uma coisa, Maria Alice, que eu acho que assim, a gente às vezes olha muito para esse mundo digital, passam muito na tela, passam, né? E a gente também, por exemplo, eu medito. A minha meditação vai toda agora, eu disse que meu tempo aumentou tanto, claro, agora eu tô meditando 1h10. Então é 1h10 de consumo que, na verdade, não é digital. E eu acho que esse TikTok tem incentivado tanta coisa legal, tanta coisa ruim, obviamente, mas a técnica é a técnica, né? E eu sempre penso, assim como a publicidade, por exemplo, né? Pode destruir, pode construir. Então a técnica é técnica, a técnica é neutra. É o caráter da pessoa, né? De quem faz que vai fazer aquilo ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. E eu vejo assim, minhas filhas escolhendo livros, eu vejo elas... Agora eu saí, uma tava fazendo cookies, a outra tava... Então elas cozinham, sabe? Elas acham coisas... Outro dia ela me disse, eu queria cerâmica fria. Eu digo, vamos comprar. Então são coisas que ela tá tendo, né? Uma inspiração que também é digital. Então tem uma luz, assim, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu fico encantada com isso. Eu fico satisfeita. Eu fico, sabe, cada vez que ela pega um livro, já meu neto já não é assim do livro, mas ela cada vez está sempre... Eu pergunto, o que você está fazendo agora? Ela responde, tô lendo. Entendeu? É uma benção, eu acho. É uma pergunta. Ser formado em design, eu também sou, né? Nas artes visuais pela UFPEL. Mas você tem esse mestrado, né? Na área da hotelaria e do turismo, tá? Então, certamente essa bagagem teórica a gente consegue implementar muita coisa dentro de uma feira, né? São 14 edições que você está à frente, né? Dentro dessas 14 edições aí, tá? Quais são os desafios para fazer uma feira, né? E depois eu vou fazer já minha segunda pergunta, mas primeiro o desafio da feira. Mas o que ela traz para a cidade, uma feira? Mas os desafios de fazer uma feira até. Bom, começa pela parte financeira. Pensem que uma feira com poucos livreiros, porque muita gente acha que quem faz a Feira do Livro de Pelotas é a prefeitura.
Não. A prefeitura nos dá um apoio em função de tudo que a gente precisa de licença para estar na praça. Tem várias coisas que a gente depende das secretarias para estar ali, que nos ajudam, então contribuem com a feira. Mas quem faz a feira mesmo, quem coordena a feira, é a Câmara Pelotense do Livro, que é formada pelos livreiros de Pelotas. Nem todos são de Pelotas, tá? E nem todos têm livraria física. Muitos que fazem parte dessa associação são livreiros de outras cidades e que fazem feira só, tá? Então, temos poucos ali que são da cidade. Bom, qual é o pior problema para montar a feira? A estrutura, que é a parte mais cara da feira. Tá? Então, conforme tu vai espalhando a feira na praça, mais cara ela vai ficando. Então, há uns anos atrás, a gente tinha uma feira bem maior. E nós tínhamos muito mais expositores diversos que iam para a praça. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que tinham coisas que não eram afins com a feira. Tá? Então não cabiam estar ali. Não cabia, não tinha razão. A própria estrutura que nós tínhamos de praça de alimentação. Nós tínhamos, não sei se vocês se recordam, era uma praça grande, com expositores de alimentação. Nós tínhamos 5, 6 expositores na área de alimentação. Já era uma função, porque cada um tinha que ter, né, coisas diferentes um do outro para poderem, né, estarem ali e todos ganharem, né? Então eu tinha esse compromisso de fazer uma programação mais dirigida para eles do que realmente para a feira em si. Até um certo horário, né, que eu organizo sempre a feira para as crianças, para as escolas. Então, vamos dizer, das 2 da tarde até umas 5 horas, às vezes um pouco antes, 4h30, porque as crianças 5 horas já têm que estar nas escolas, para os pais pegarem. Então, nesse horário, a programação infantil. A partir desse horário, começa uma programação diferenciada. Tá? Já naquela época era assim, em função. Aí, o que acontecia? A programação passava a ser adulta, né? Então, com tipos de música que atraíam público para beberem. Porque como é que esses expositores da praça de alimentação mais custeavam a sua despesa ali? Com bebida. Aí tu pensa, uma feira do livro vendendo bebida, que exemplo ela está dando? Então começamos a pensar nisso tudo. Tá certo isso que a gente está fazendo? Não importa se as outras feiras têm e se acham isso certo. Sim, faz sentido para nós? Faz sentido para o que a gente está querendo passar para essas pessoas, para essas crianças, principalmente para as crianças que vão lá, né? A gente tem incomodação com bêbados. Né? E outra, né? Ela tá bem pertinho do mercado. E eu até vou fazer um comentário. Ano passado eu fui num domingo e aí a gente passeou na feira e eu disse, vamos ali comer um doce. Mercado todo fechado. Um domingo. Aí eu disse, poxa, um baita dia, né? A gente vem para fazer uma coisa cultural no centro da cidade e um apoio ali turístico, né? Quantas pessoas circulando? No espaço que a gente tem, tu não visses lá onde a gente tinha o palco, a gente tinha a doçaria ali. Não visse? Ah, não me lembro se eu vi, porque às vezes dependendo da raiz. Quando tá na praça também, te dá vontade de ir no mercado, porque é atravessar a rua. Isso, foi uma das coisas. Já tá fazendo um passeio cultural. Porque quando eu comecei com a feira, o mercado estava fechado em reforma. Então, a gente precisava ter realmente uma praça de alimentação, né? Então, tudo começou assim. Só que quando a gente trouxe a praça de alimentação de novo para dentro da praça e o mercado abriu, todos os anos eu olhava para o mercado e eu dizia assim, gente, para que a gente tem comida aqui se o pessoal tem lá? E aí começava o pessoal do mercado a ter uma certa queixa, assim, né? Porque, claro, a gente buscava... Tava concorrendo. Tinha música o tempo inteiro, é claro que o pessoal procurava ficar na feira. E aí, ficar mais próximo da música. Isso. Claro. Então, tirava público dali do mercado que estava começando, aquela coisa toda. Bom, mas a gente foi
esticando isso, porque a gente não tinha muita coragem de tirar, né, a praça de alimentação. E aí nós tivemos uma presidente na feira, que é a Beth, da Vanguarda. E quando nós conversamos, assim, ela disse, eu gostaria de modificar. O que tu acha? Tu acha que dá para fazer? Eu digo, vamos lá. Vamos ver como é que a gente pode fazer essa feira. Eu gostaria de voltar essa feira totalmente para questão literária. Concorda? Eu digo, plenamente. E aí foi. Então, hoje, a feira funciona dessa forma. Entendeu? Ela gira toda nesse sentido. De realmente em função do livro. É óbvio que vai ter um apoio de um refrigerante, uma água, uma comida. Não, a gente tem. O que a gente resolveu? O que combina com o livro? O doce. E o café? É o café. Entendeu? As pessoas sempre chegavam lá e diziam, mas tem que ter um café, tem que ter um café. Claro que tem que ter um café. A gente sempre teve. Mas o café era meio retiradinho, assim, né? Não era muito valorizado. Então, o que a gente fez? Bom, agora nós vamos valorizar isso. Aí montamos uma tenda cultural, que a gente chama, né? Uma tenda cultural, onde nós não temos mesas, a gente tem cadeiras em formato auditório. Palco, formato auditório, então ali acontece toda a programação cultural da feira. E aí a gente tem o espaço do café, com as mesinhas, com tudo, com doce, com salgados, né? Com toda, vamos dizer, para tardinha, né? E é isso, a feira tem funcionado nesse formato, assim. A gente tem algumas outras, um grande parceiro de alguns anos, é o YoShake, que tá lá, então é pros gelados, porque normalmente a gente pega dias bem quentes, né? Nem sempre o café apetece, né? Então, a gente tem um contraponto, né? E qual é o papel dos patronos na feira, assim? Então... É fundamental. Eu acho que o papel dos patronos é exatamente estar em contato, né, com o leitor, com o público de todas as idades, de todos os tamanhos e tudo, de toda a forma, ao alcance deles. Até para trazer exatamente essa missão da Feira do Livro, é levar o livro ao público, né, para o centro da cidade. Esse contato, eu acho, com os patronos que são escritores é muito importante para o leitor e muito mais ainda para quem escreve. Eu acho que quando as pessoas chegam perto de mim, falam comigo, conversam comigo, me perguntam coisas, perguntam como é isso, como é aquilo, por que escreveu isso, eu acho isso aí extraordinário. E a presença do patrono é fundamental, é o alicerce, eu acho, que é o que dá vida à feira, né? Saber que nós escrevemos, estamos ali para dizer por que a gente escreve, né? Sim. Eu digo que, para mim, toda pessoa, já disse isso em vários episódios, mas para mim, todas as pessoas têm uma missão de vida que é inspirar. Acho. Com o que tu faz, com o que tu gosta, com o que te faz bem, né? Acho que a gente tem que inspirar os outros a fazerem alguma coisa. Pode ser tomar mais água, pode ser ir na academia, entendeu? Pode ser sorrir mais, dançar, enfim, qualquer coisa, né? Que seja boa, a gente tem, eu acho que essa missão de inspirar. E o escritor tem muito essa missão, né? É uma missão muito forte de... Não só de cultivar leitores, mas eu acho que principalmente de estimular ideias, pensamentos, né? Visões de mundo, a visão crítica. E mostrar que a gente é gente, que a gente entra em fila, que a gente escreve porque tem a vocação, mas que é gente, que pode chegar perto da gente, pode conversar. E é uma vocação ou é prática? A inspiração desce, óbvio que depois de muito tempo, eu vou te chega uma hora, tá estendendo roupa e tem que escrever. Eu vou te dizer uma coisa, a respeito, por exemplo, de um amigo meu, que eu respeito muito, é muito inteligente, um intelectual, disse uma vez assim: Fernanda Montenegro é 50% talento e 50% disciplina. Ela estuda até hoje 4 horas por dia. É disciplina e é talento. No meu conceito. Eu também acho. Pode ser assim muito subjetivo. Mas se eu não me disciplinasse e essas coisas que vinham sempre para que eu escrevesse, eu tivesse colocado no papel, eu teria muitos livros.
Mas isso em todas as manifestações artísticas, né? Porque, por exemplo, pega a pintura. A pessoa pode ter o dom, mas se ela não estudar na técnica e se ela não persistir naquilo, ela não vai se tornar um grande pintor, ou ela não vai chegar e a gente num ponto de ter uma autoria. E tu sempre aprende, porque tu lês, todo escritor lê, né? Muito. E tu lês e tu vais aprendendo sempre alguma coisa. E o que tu mais gosta de ler? Tem alguma coisa? Tem. Crônicas. Os grandes cronistas brasileiros, acho que eu li todos. Gosto muito de ler alguns autores. O meu livro de cabeceira é o Cidadela, do Saint-Exupéry. E quando ele faleceu, ele desapareceu no mar, né? No avião desapareceu, ele deixou manuscritos desse tamanho. Um livro dessa grossura. E ele tem, nesse livro, entregaram para Guillaumet, para editora dos livros dele, uma amiga entregou para que então compilassem e organizassem os manuscritos, porque estava tudo assim. Ele foi escrevendo e colocando, né? Em pilhas. Então foi entregue. E eles aí conseguiram fazer a compilação desse livro. E esse livro é de uma profundidade extraordinária. Qual é que é o título do livro? Cidadela, do mesmo autor do Pequeno Príncipe. Pois o Pequeno Príncipe eu tenho uma passagem interessante, né? Porque tem muito aquela coisa, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu disse assim, cativa, a Rosa tá presa, ela tá presa. Ela tá num cativeiro. Isso não é bonito, eu pensei. Gente, isso é, né? Isso é forte, mas não é romântico. Ele queria a redoma para proteger. E aí, mas não é. Porque aí eu falei pro meu pai, e o pai disse: vamos ver no francês. E em francês não sei a palavra, mas é de prisão. Não é de cuidado. E aí. Tanto que a gente usa o termo. E no Pequeno Príncipe. Na função dos escravos se usava muito, né? Negro cativo, né? Exatamente. No Pequeno Príncipe, a gente suaviza e romantiza isso, né? Cada personagem é um personagem. Ele tirou o ar da Rosa. Ou ele faz a Rosa respirar ou ela vai morrer. A Rosa é a Consuelo, mulher dele. A Raposa é a melhor amiga dele. Ele é o Pequeno Príncipe. Cada personagem é alguém da vida real. No Pequeno Príncipe, cada personagem, um homem que só contava, todos têm um papel. A serpente, tudo tem um papel. Eu sei que ele quase todo de cor, de tanto que eu li. E cada vez eu aprendo alguma coisa. Só que o Cidadela é o Exupéry puro. Ele ganhou prêmios com Terra dos Homens, foi o livro mais premiado dele. Mas esse qualquer página que tu abras, tu fica assim, daqueles que tu tem que parar, vanguarda.com.br. Livraria Eu vou com dica de livro, sou terrível. Não, o Cidadela e o meu já está se despencando. Eu vou comprar. Aí eu encomendei o Cidadela. Porque o meu já está assim, eu fui pegar uma folha, aí tá soltando. E aí eu olhei e disse, não tem nem como encadernar, não. Sabe, encadernado eu não vou gostar. Eu gosto de mole. Aí encomendei, porque ele é assim, ele tem trechos assim. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala sobre ele caminhando na companhia do arcanjo que ele tanto tinha procurado. E no final ele diz assim, dava-me a impressão de que me tornava eterno por ter acabado de me realizar. O livro é todo com coisas assim. Então pensa nisso. Tu te tornar eterno porque tu acabaste de te realizar. Como ele chegou a esse ponto. Epifania. Né, essa conexão. Então, o livro é todo assim. Então é um encantamento. E esse é meu livro de cabeceira. Mas eu li todos os possíveis e imagináveis. Sou daquela geração em que se lia na escola. Os clássicos todos e os nossos grandes poetas, né? E outro dia eu disse brincando assim, felicidade existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos, e nós nunca pomos onde nós estamos. E a pessoa se virou para mim, que lindo, foste tu que escreveu. Não. Queria, mas não foi. Não foi. Infelizmente. Assim, porque, sabe, os nossos grandes sonetistas, nossos grandes. E, infelizmente, porque é tudo uma roda viva. Esses são sinais dos tempos. As coisas vão evoluindo ou involuindo, sabe-se lá. E se perdeu esse hábito de trazer essa leitura para dentro das escolas. Uau! Né? Todos da minha geração liam as seletas literárias famosas, aquelas coisas. Então, nós tínhamos um contato com o português, né?
riquíssimo e facilitou muito a vida, muito. Eu hoje reconheço que aquilo foi um presente que eu recebi sem saber. Meus filhos já não tiveram esse presente. Maria Alice, a gente Diga. tem um bloco aqui no nosso podcast, que é Una Pregunta. Sí, mira, que é? lo que vas a hacer, ¿no? Que bueno. Vamos, Sí, entonces. lo que vas a preguntarme. Bueno. Empezamos. Sí. E o Una quer saber, você tem o papel e a caneta na mão, e você pode fomentar a economia criativa e a literatura de Pelotas. Qual é a sua ação que você faria? Isso vai ser pra você daqui a pouquinho. Vamos com a Maria Alice. Porque agora nós vamos trocar as cadeiras. Dança das cadeiras. Pois é. Como incentivar isso que você quer Exatamente. Você tem o papel e a caneta na mão para tomar uma atitude. Que atitude seria essa? Já tá aprovado e já tem dinheiro. Já tá. E tá aqui, saber? ó. Eu iria à praça dizer, viva voz, os textos de escritores. Faria isso. Porque isso é um fenômeno. Existia um projeto que chamava-se ProLer, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, com Afonso Romano de Santana. E ele tinha esse projeto e queria trazer para cá. Infelizmente eu não consegui. Que é treinar 4 ou 5 pessoas que saibam textos. Elas entram numa fábrica, sem serem apresentadas, dizem um texto, diz outro texto e saem. Entram na penitenciária e fazem isso. Entram na praça, chegam na praça e fazem isso. Então, tu precisarias, lógico, de um grupo de pessoas já treinadas e prontas para isso, que fizesse. Eu faria isso. Eu acho que é uma ideia, sabe? Lançada, assim, o projeto que já existiu, que é o ProLer, e que leva a literatura a lugares onde ela não é alcançada, né? E em termos de difundir, seria um desses seria uma alternativa. Também através dos veículos de comunicação, principalmente do rádio, que o rádio fosse usado para que se pudesse levar a literatura às pessoas e chamá-las ao livro, que elas ficassem curiosas. Eu quero tocar nesse, eu quero ler esse livro. É o que eu a quero gente tá conversando agora, eu preciso comprar. Eu preciso comprar esse livro, entendeu? Eu quero ler esse livro. Essa ação dela nas praças, eu já meios, imaginei que todo mundo vai tirar o seu celular, vai gravar esse trecho, né? E isso vai ganhar uma outra proporção muito além de um mercado isso aí. Qualquer então, lugar. exatamente, eu acho que fomenta essa necessidade de ir em busca dos livros nas livrarias, onde eles estão, né? Uhum. E até na Casa das Palavras, que é a biblioteca, de fomentar isso nas pessoas, essa vontade. Como fazer essa chispa aparecer? Assim, usar, por exemplo, alguém com uma voz que vá dizer textos. Esse texto é do livro tal, de fulano de tal, por exemplo. E as pessoas, gostei disso. Onde será que tem? E dá o título do livro, lógico, do autor. A pessoa vai lá procurar. Entendeu? Tem que nem o trechinho da música. Então vai lá procurar. Então eu acho que seria um meio assim de fomentar, usar os meios de comunicação e também o meio espaços físico. Públicos. O espaço público, o meio físico, entendeu? Chegar assim no mercado público, na entrada do mercado público, e podem pensar, no primeiro momento, vocês não viram esses flash mobs? Que acontece? É fazer um flash mob. Exatamente. É fazer com literatura um flash mob. Entendeu? Em vez de já pensei que podia ser tipo aquele lá que aconteceu agora em Paris. Vai chegando um, fala uma estrofe, vem o outro e fala outra, vem o outro e fala outra. E aquilo ali passa. São maravilhosos. Eu assisto, eu gosto. É uma coisa assim que... Porque eu gosto muito de dança, né? E normalmente eles são de música ou de dança. Então... eu tenho formação em dança, afinidades. então... Eu danço também. É lindo. Eu fiz 12 anos de balé. E aqui a gente tem também, depois eu vou perguntar pra Teia, porque tem outra pergunta. Não, fica naquela pergunta, porque eu tenho resposta maravilhosa, que eu sonho. Não, eu tenho uma pergunta enfim, tem muitas perguntas ainda. Então vai. Mas tá. Antes de a gente convidar a nossa outra patrona, a inteligência artificial faz parte do nosso podcast e deve ser é algo que as pessoas comentam muito dentro do processo literário hoje, né? O quão otimiza ou não, o quanto é autoral ou não, mas enfim. O que a inteligência artificial fez hoje pra gente é fazer uma pergunta pros nossos convidados. Uau. E a pergunta é,
Vou fazer a voz da inteligência Quer que artificial. eu faça daqui? Faz aqui, ó. Peraí. O que a literatura pode nos dar que nenhuma outra arte consegue oferecer? O conhecimento. O conhecimento. A sabedoria. O conhecimento, com certeza. Com certeza. Hein? Maria Alice, eu quero te agradecer a tua participação aqui. Agora a gente vai chamar a nossa outra patrona da feira. Quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores do nosso podcast? Quero. Venham todos à praça na 51ª Feira do Livro, ao encontro do livro, no centro, no coração de Pelotas, para encontrar com as patronas, com a coordenação, com o povo todo reunido em torno do livro. Do livro. Que sucesso! Agradeço muito ter estado aqui com vocês e tava louca para ouvir agora a ideia dela, porque eu sei que essa cabecinha é genial. E quero cumprimentar também aqui, aproveitar e cumprimentar a coordenação da TEA nas feiras do livro, que eu participei, nas que eu não participei também, o brilho e a eficiência e a eficácia. Porque não basta ser eficiente, tem que ser eficaz também. E ela, aí é 14 edições, né? Ela tem PhD, Há 10 mil horas. Ela é PhD. Posso Maria sair? Alice, pode, muito obrigado. Eu agradeço, gente. Vou levar minha aguinha. Pode? Venha, Claro. por favor. Vamos pegar mais água aqui também, ó. Não? Pode seguir? Pode seguir. Vamos lá, então. E agora, a nossa segunda patrona aqui conosco, Alexia Porto. É escritora, poeta, atriz e estudante de cinema e audiovisual pela UFPEL. Natural de Capão do Leão. É isso? Ou do Capão? É, pra mim é lá do Capão. Natural de Capão do Leão. Soma mais de 100 mil seguidores nas redes, onde emociona com poesia sobre amor, cura e recomeços. A autora do livro O que os Pássaros Me Contaram é uma das patronas da 51ª Feira do Livro de Pelotas. Participou de feiras em várias cidades, ministra palestras e oficinas de escrita criativa e inspira jovens com a sua arte. Bem-vinda. Obrigada. Dizem que escrever poesia é sangrar ao papel. Eu penso diferente. Eu estava sangrando e a poesia foi meu curativo. Em @ Vivendo Escrita. Que sucesso! Que suave, né? Não, e Vou assim, ó, falar mais suave agora. Bom, você estava acompanhando um pouco do nosso bate-papo, né? Mas me conta, bom, a gente tem uma patrona que tem uma vasta experiência e você escreve desde quando começou esse interesse pela escrita e hoje está aí num lugar de referência regional, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu comecei a escrever desde muito cedo, então desde os meus 8 anos de idade, como a Maria Alice, eu já escrevia. E eu fui, né, oficializar esse meu poder da escrita com 14 anos de idade, que foi quando eu comecei a escrever um livro de romance. Ali com 13 anos de idade eu comecei a escrever um livro de romance. E depois... 13 anos um livro de romance, assim, gente. E depois eu... Bem na idade. Eu fui estudando mais essas técnicas de escrita. E numa das técnicas que eu vi, era para escrever uma poesia para conseguir definir melhor o sentimento do personagem. E eu comecei a escrever poesia com esse intuito de melhorar esse meu livro de romance. Desde então eu me apaixonei pela escrita e eu comecei, assim, a amar muito poesia. Então a poesia, ela se tornou o meu xodó. Então eu comecei a escrever poesia com 14 anos, 13 anos ali. E aí finalizei O que os Pássaros Me Contaram com 14 anos e publiquei ele com 18. Mas eu já escrevia desde a infância. Tanto que eu participei de alguns concursos quando eu era criança de poesia no Capão do Leão. E eu ganhava aqueles certificados e os professores sempre me apoiavam muito. E eu oficializei isso então em 2021, que foi quando eu publiquei o meu primeiro texto no Instagram. E eu comecei a fazer vídeos declamando essas poesias. E aí o pessoal começou a pedir muito um livro. E O que os Pássaros Me Contaram já estava quase pronto. E aí eu demorei assim até para publicar. Então foram 4 anos nesse processo. Durante esse processo eu me conheci melhor, eu amadureci muito. Eu trabalhei de muitas formas para conseguir, né, publicar esse livro. Então eu vendia salgados na escola, eu trabalhei com pássaros, então foi aí que surgiu o nome do que os pássaros me contaram. Então foi um caminho, né, até eu conseguir
publicar de fato, mas o pessoal sempre me apoiou muito. Eu comecei a publicar ali no TikTok e cresceu, assim, muito rápido, e eu nunca imaginaria, né, as pessoas acompanharem tanto e pedirem tanto. Então, quando eu menos percebi, já tinha 100 mil seguidores e aí eu fiquei apaixonada por o poder que a escrita tem de transformar a vida das pessoas. Então, eu fui ali crescendo e cada vez mais, assim, na escrita. Que maravilha! E como é que foi a publicação, assim? Tu fez independente? Eu lancei o livro com a editora Draft. Mostra ali o livro para o pessoal que tá vendo. Quem quiser garantir, ele tá em todos os marketplaces. Olha e aí. também na Feito de Letras aqui em Pelotas. Os pássaros me contaram. Eu publiquei ele com a Draft, então eu tive esse apoio com a editora. Mas ele é todo escrito por mim. Todas as poesias são autorais. E as ilustrações, ele tem ilustrações, né? Uhum. Foram todas feitas por uma amiga lá do Nordeste, que é a Islana Kellen, que é uma ilustradora maravilhosa. Então ela me ajudou com as ilustrações. Então foi esse processo aí com o apoio, né, das pessoas, meus amigos. Enfim. Que legal. Teia, voltando para você agora, tá? Como fazer com que gerações distintas, de públicos distintos e com comunicações distintas, transitem e ocupam o espaço da praça? Qual é o pensamento de vocês hoje? Tem algum layout diferente? Tem alguma interação diferente entre a questão de apresentação dos livros para os jovens, para as pessoas mais adultas, para as pessoas com mais idade, para as crianças Mais maduras. mais maduras. Qual é a ideia de feira para esse ano, pensando nos públicos? Então, tudo isso está na programação, né? Então, o que a gente pensa? Na questão da escolha dos escritores que vão estar conversando com as crianças, porque a gente, no início que eu falei, né, na programação ali que a gente organiza para as crianças, a gente já pensa em quem vai estar ali. Então, para que elas possam ser atraídas. Nós temos também um trabalho que a gente faz, fazendo um parênteses, né? Nesses 14 anos eu sempre tive dificuldade de trazer as crianças, por isso que eu ia falar do meu sonho, tá? E vai chegar essa hora, eu quero trazer as crianças para a praça, as crianças das escolas públicas principalmente, porque as escolas particulares vão, mas as públicas têm uma grande dificuldade de deslocamento. Então nós conseguimos desde o ano passado fechar uma parceria com uma empresa de ônibus daqui da cidade que tem levado as crianças pra gente pra praça. Que legal. Então, legal. A gente prepara, a gente faz todo um trabalho para esperar essas crianças, né? Também com parceria da Biblioteca Pública, aquelas meninas fazem um trabalho maravilhoso durante todo o ano, atendendo as escolas. Então, a gente leva esse trabalho delas para dentro da praça. Então, a gente se preocupa muito com essas crianças, né? Com esse início que é aonde a gente vai incentivar a questão, né, de gostar do livro. A Beth falou quando ela veio aqui, a gente teve um episódio sobre leitura e sobre livros, sobre escrita, que é um começo, em casa que a gente faz essa introdução. Exato. Isso faz muito diferença. A Maria Alice falou, né? Comecei com 8 anos por incentivo dos meus pais. Mas às vezes as crianças não têm, né? Pensem no que a gente está vivendo, né? No que está no mundo aí, né? Às vezes pai e mãe às vezes nem olha para as crianças, né? Então a gente tem todas umas realidades aí. E a criança quando chega na praça e que ela vai com as escolas, não sei se vocês já assistiram isso, mas é lindo de ver as professoras chegando com essas crianças, né? Elas fazem aquelas filinhas, umas de mão dada, aquela coisa toda, e muitas com dinheirinho na mão. Agarradinho. É muito lindo, é muito legal. E olhar para os livros, se vocês veem a beleza que é os livros expostos, porque eu sempre digo, o livro na praça, ele é assim, ó, é um presente que a gente dá para as pessoas, porque a maioria das pessoas, às vezes tem vergonha de entrar numa livraria, porque não tem o dinheiro para comprar. Então vai ficar olhando, às vezes o atendente fica olhando assim, poxa, tá ali só olhando, não vai levar nada, né? Na praça, ele pode olhar, ele pode, né, sabe, ter o contato com o livro. E as crianças também
eles ficam enlouquecidos com aquele colorido. E se vocês observarem, os livros de criança cada vez estão mais coloridos, mais bonitos, e abre, e tem as historinhas ali dentro, e elas se abrem, né? Aquelas coisas, tudo, tem de tudo, assim. As crianças ficam loucas. Então, eu acho que esse papel a feira consegue realizar, né? Que é cuidar dessas crianças, que elas possam cada vez mais vir para a praça. Então, a gente tem todo um atendimento com elas, assim. E uma coisa que eu acho que é convidativo, super convidativo nas feiras, é que além de tu ter todos os gêneros, né, literários, tu tem livros de todos os valores. De todos os valores. Tem sebos, tem livros de R$1, de R$5. Então, tem um lançamento que tá embalado no plástico lindo, maravilhoso, e tem aquela caixa que custa R$5 pode ter Às vezes o livro do ano passado que foi lançado tá ali naquela caixa. Exatamente. Entendeu? Então você não conseguiu comprar quando ele foi lançado. Mas no outro ano tu já consegue comprar, né? Eu tenho o Caetano, né? E o ano passado foi o ano que ele começou. A gente incentiva muito a leitura. E hoje ele tá com 2 anos e 4 e conta histórias pra gente em casa, porque a gente incentiva a imaginação. E aí foi muito legal ver o interesse dele pelos livros, porque a gente aproveita a Feira do Livro para fazer um estoque. E a gente vai trocando os livros, então fica em estoque. Porque aí tu consegue um preço bacana. E aí tu vai liberando 2, 3 por mês. Exato. 2, 3. E aí vai trocando, vai revezando. E aí a gente busca algumas coisas do momento, da fase. E outras que ele gosta. Então, estar inserido num ambiente festivo, e isso é uma das coisas que eu acho muito legal da feira, que é, tu tá no meio da praça pública, onde é um espaço de todos. Aqui. É um espaço, é sério, mas é um espaço de todos, onde todos se apropriam desse movimento. E é um evento festivo. É uma única causa, né? Que une as pessoas. Eu sempre falo muito nas palestras que eu dou nas escolas que é de extrema importância incluir os livros dentro, né? A criança, ela começa a gostar dos livros lá no núcleo familiar. Eu, quando eu era criança, os meus pais sempre me levavam para a Feira do Livro de Pelotas. Então eu tenho memórias muito afetiva com a Feira do Livro de Pelotas, porque eu andava pelos corredores e eu conversava com os vendedores e eu tentava desconto. Gente, uma coisa de 3 anos, pedindo desconto em livro, para poder ter livro. Então é uma coisa que eu tenho essa memória muito grande, assim, no meu coração, porque foi ali que começou. Mas, como a Té disse, não é sempre que a gente tem isso. Então, quando a gente introduz o livro no dia a dia das crianças, principalmente dentro das escolas, todas as palestras que eu faço, não só nas escolas infantis, mas também nas escolas adolescentes, adolescentes, isso é de extrema importância. Porque eu cansei de fazer palestras em escolas, eu sempre faço palestras em escolas públicas, né? Eu vim de escola pública, então eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal de escola pública. E em todas as minhas palestras que eu faço, não tem uma das palestras sequer que não venha um adolescente em mim e fale: olha, que legal, não sabia que era possível publicar um livro com a nossa idade. Nossa, olha que legal, eu não sabia que dava pra fazer isso, que dá certo. Então, tem que ter esse apoio dentro da escola. E quando que tem esse apoio? Quando pessoas de fora começam a trabalhar. Com Hora do Conto, a mesma coisa. A criança, tu olha pra criança, tu vê o brilho no olhar, de saber que, o livro ele carrega uma magia, tu pode viajar lendo um livro para o lugar que você quiser. Então é uma coisa de extrema importância ter esse trabalho árduo dentro da escola, do ambiente escolar. Então eu sempre falo que é uma dádiva que a gente carrega. Essa escrita é uma dádiva, porque vai passando de geração para geração. Então veio esse hábito dos meus pais e eu estou diariamente trabalhando nas redes sociais, trabalhando dentro das escolas, trabalhando no ambiente escolar, que eu, talvez, na minha época, não tinha. Quando eu estava estudando, não tinha tanto escritor novo, tanta poesia. Não tinha. Não era uma coisa que era normal. E agora eu estou trabalhando diariamente para que isso vire algo normal e comum dentro das escolas, mas que tenha aquela importância, né? Porque comum nunca vai ser, mas a gente tem que normalizar esse estudo, a gente tem que normalizar os escritores novos, a poesia nova, entendeu? A literatura que tá surgindo, porque tá surgindo muita novidade. E por que poesia? Você escreve outras coisas também ou só poesia? Eu escrevo algumas crônicas, mas a minha paixão é poesia. Eu acho que a poesia ela é um modo que eu arranjei
né? Uma válvula de escape para mim, que transformou a minha vida num momento em que eu não sabia que poderia se transformar. Passei por muitas coisas, né, no início da minha carreira, que foram bem complicadas. O livro que eu escrevi, O que os Pássaros me contaram, e no início, né, na primeira página, eu dedico ele para um amigo meu, que foi o Thiago Pascoal, que foi um grande escritor. E o Thiago, ele acabou falecendo em 2021, em 2022 por ali. E ele acabou falecendo e isso causou um grande impacto em mim. Essa questão do luto foi muito difícil de lidar. Também depois, né, tem a pandemia, que também a gente já vinha ali nessa situação de pandemia. Foram muitas situações que aconteceram na minha vida que acabaram mexendo muito com o meu emocional, mexendo muito com quem, né, eu sou. Porque eu fiquei me perguntando, nossa, o que eu vim fazer aqui, né? E eu comecei a questionar muito quem eu era na pandemia, porque a gente ficou isolado, e aí teve aquela situação depois eu perdi vários amigos na pandemia. Então foram coisas que o luto, essa pressão de não poder sair, foi a maneira que eu encontrei de escrever e colocar tudo isso no papel. Então eu sempre falo que tudo que eu escrevo eu dedico a esse meu amigo, porque ele foi uma das pessoas que mais me apoiou na minha carreira. Quando eu escrevia, eu sempre compartilhava com eles, né? A gente tinha um grupo e a gente sempre compartilhava. E ele sempre dizia pra mim que eu ia um dia publicar um livro. Eu falava pra ele, quem dera, né? Quem sabe, né? E ele tinha razão. Então, a poesia, ela me encontrou no momento que eu tava perdida. E aí, consequentemente, eu me encontrei junto com ela. É um recomeço, né? A gente usar... E eu vou fazer a mesma pergunta, porque ela falou uma coisa que eu digo que não sou eu que escolho os livros me escolhem. Assim como a escrita não foi eu que escolhi também. Mas os livros me escolhem, tanto que eu tenho livros assim, que estão há 1 ano e eu medito e eu escrevo 3 páginas todos os dias há 5 anos. Então eu tenho um processo terapêutico, uma escrita terapêutica. E aí esses dias eu pensei assim, o livro vermelho, tu tem que ler o livro vermelho, tu tem que ler o livro vermelho. E aí eu fui, e eu achava que era outro título, inclusive, que eu comprei 2 do mesmo autor. E sabe quando tu pega o livro e diz, uau, era isso aqui que eu queria. Era isso que eu precisava agora. Eu tentei ler uns 2, 3 romances, não me pegaram. E é um livro cabeçudo, que eu chamo, que é um livro que já mistura, né, física quântica com meditação, com questões... Com Flavinha. Com filosofia. Com Flávia. No meu nível... Jeito Flávio de o meu jeito ser. Flávio de ver a vida. Então, acho que tem muito isso, né? E como é que os livros te escolhem? Tu escolhe os livros? Que tipo de livro tu gosta de ler? Que fonte você bebe também, né? Eu aprecio muito a arte e a música, a escrita nacional. Então, eu leio muito e a maioria dos livros, das músicas que eu escuto são nacionais. E eu gosto muito, né, de Clarice Lispector, Fernando Pessoa. Eu gosto muito dessa base. Eu agora tô lendo Água Viva, né, da Clarice, e é um livro maravilhoso que eu me enxergo muito na escrita da Clarice. Então, eu gosto muito de ler poesia, né? Eu digo que quem escreve poesia é obrigado a ler poesia pra cada vez mais. Eu escrevo crônica e não gosto de ler crônica. Eu não gosto de livro de crônica. Eu adoro crônica. Já me disseram, publica. Eu disse assim, mas é que eu não gosto de livro de crônica. Eu gosto que tenha um enredo. E às vezes tem isso também. Não é que eu goste. Me prende o livro. Exatamente. Que continua. É da fase, né? E às vezes muito da fase. Porque no início da minha adolescência, eu lia muito romance. Era muito romance. Depois eu li os clássicos, aí depois eu fui pra poesia, né? Quando eu comecei a escrever poesia, eu fui, né, lendo poesia. Então eu leio muito, né? A poesia, ela é uma coisa que me encanta muito, porque eu consigo pegar um livro e me enxergar naquele livro. Então eu sinto que é isso que eu preciso. Às vezes tem dias que eu já até sei os livros que eu leio quando eu tô vivendo a minha fase. Então, às vezes quando eu tô num dia que, eu não sei o que eu tô sentindo hoje. Eu tô sentindo um mix de emoções. Eu vou ler tal livro porque eu sei que isso trata no livro. Então, como eu digo, né? Eu escrevi O que os Pássaros me contaram justamente pra abraçar o leitor. Abraçar as pessoas que estão lendo. Assim como os meus, que eu leio, me abraçam. Eu gosto muito de Fabrício Carpinejar, que é um grande escritor daqui do Sul também. E
os livros dele me cativam de uma maneira que eu digo sempre que quando eu vou em alguma livraria, algum sebo, eu procuro sempre Carpinejar. É uma coisa incrível, eu tô sempre procurando, porque as crônicas que ele escreve, o modo que ele vê a vida, alterou muito o modo que eu vejo a minha vida. E eu amadureci muito a minha escrita de acordo com os livros dele. Porque nós somos o que a gente lê, o que a gente escuta. Somos um mosaico, né? Sim. Das coisas que a gente consome. Então é uma coisa que eu gosto muito de sempre estar consumindo arte, né? Porque eu faço eu tô sempre presente no meio da arte. Eu sou atriz e também faço cinema, então eu trabalho já com audiovisual também. Escritora, que isso? Então eu tô sempre Mas dentro da criatividade ali, exatamente, é tudo no meio da arte, né? Eu digo que... Sabe que quando eu morei no Rio de Janeiro, eu trabalhei para HarperCollins durante 1 ano e meio, mais ou menos, assim, entre Bienal do Livro e entre produção de conteúdo. E uma das coisas que todo mês a gente tinha pauta para ver o que a gente ia falar no mês, né? E todo mês eles traziam referências novas de pessoas que são muito influentes no meio digital, porque elas influenciam as pessoas, isso em 2022 já, né? Mas influenciam digitalmente para impactar também, além da compra, mas o gostar da leitura e o despertar o desejo. Então, hoje tu consegue te comunicar com o teu público no digital. E como que é essa adesão, assim, tipo, você tem mais de 100 mil seguidores em todas as redes, assim, mas começou no digital o desejo de publicar ou já tinha esse desejo, né, antes de publicar? O digital te ajudou a expandir cada vez mais? Eu sempre tive um desejo de publicar um livro. Eu sempre quis desde criança. Então, quando eu era criança, eu mesma fazia os meus próprios livros, eu colava as folhas assim, escrevia. Então, eu sempre tive esse desejo vivo dentro de mim. E quando eu comecei a produzir pro digital, as pessoas começaram a me apoiar muito. Então, foi uma base e ainda é. É tipo um lançamento semente ali, pra quem conhece tráfego pago. Vai lá, faz o lançamento, não tem nenhum curso pronto ainda. Mas se tem gente querendo comprar, opa, agora a gente vai gravar o curso, né? Mas então, porque primeiro tu esquenta, né? Foi um apoio, né? Foi um apoio muito grande que eu tive. E até hoje eu tenho seguidores que estão comigo, assim, desde o início. E eles me mandam mensagem e falam, nossa, que bom que é te ver agora tendo reconhecimento. Então é uma coisa maravilhosa. E o meu público, ele era muito de São Paulo e Rio de Janeiro, né? E agora ele cresceu muito aqui em Pelotas. Então agora eu também sou colunista do jornal A Hora do Sul. Te mete com ela! E o pessoal, eles estão me mandando mensagens falando, nossa, agora eu vou poder ver, ler, né? Encontrar mais, vai ficar mais acessível. Então, foi tudo ali no digital. Começou no digital e hoje tá indo cada vez mais. Mas na vida real também tá acontecendo. Na vida real, a coisa boa é conseguir encontrar pessoas que me acompanham no Instagram, encontrar e sentir esse carinho, né? Que as pessoas têm. É maravilhoso, não tem preço. É uma coisa que eu digo que a arte, ela não tem preço. Esse sentimento, esse conforto, essa união que as pessoas têm por conta da arte, é uma única causa. Entendeu? Então é uma coisa maravilhosa. Teia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você escreve também ou não? Cadê o teu livro, Teia? Como organizar uma Expo Livro? Uma Bienal do Livro? Sabe o que eu já escrevi na vida? Tema enredo. Não! Olha! Do Arial, como é? Da Estação Primeira do Arial. Que isso? 7 anos eu fiz. Sério, Teia? 7 anos eu escrevi os tema enredo. E ganhamos sempre. Que legal. O tema era sempre nota 10. Tava lá na quadra, lá, porque eu dançava ali no CTG do Negrinho do Passareio. O pessoal todo que dançava comigo era comissão de frente. E aí eu tava ali, ó. Pessoal mesmo. Eu sabe que uma vez eu publiquei um texto no Instagram faz tempo. E um cara disse, tem que fazer uma música. E eu pensei, como será que ele musicou isso aqui, né? Porque pra mim não tinha melodia. Não, mas era o tema enredo não era... não sei se tu sabe como é que é, mas tema enredo é a história que vai ser contada. É como se eu escrevesse uma peça de teatro.
Uhum. Entendeu? Então tem toda a questão da abertura, todo o enredo daquela história. Roteiro. Então eu tinha que escrever aquilo, né, desde o início dela, toda a apresentação. Mas e aí tinha que ter aquilo- como é que a gente chama o Samba enredo? o samba Não, enredo é é feito depois. em cima, Mas em cima do dessa tema. história. em cima da história que eu escrevi. Sim. Entendeu? Todos os sambas eram feitos em Sim, a cima da história. narrativa é tua. Então, Que sempre legal. E foi aí, uma coisa Arlindo Cruz. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. As sambistas aí, ó. Que legal, que legal. Foi uma das coisas que eu fiz, assim, que eu tinha o maior prazer de fazer, porque tinha toda uma pesquisa, né, em cima disso, de cada história que a gente queria contar. O primeiro ano que eu fui chamada para falar foi porque a estação era considerada como se eles fossem, assim, como é que eu vou dizer? Casta inferior. Não. O que seria? Eles fossem Tô tentando. racistas. Porque na escola tinha muito poucos negros. Então, Nas alas, tipo, na comunidade mesmo? Na comunidade, assim. Parecia que era só feita de branco. Isso que eu nunca enxerguei isso aí, né? Mas aí eles disseram, não, a gente quer contar uma história sobre os negros para dizer que a gente respeita, que não sei o quê. Mas me botaram um prato maravilhoso, né? Nossa, eu amei escrever aí as pesquisas, coisas todas, toda a história que a gente contou ali. Que Né? legal. Então foi muito prazeroso, assim. E aí o pessoal, né, do carnaval sempre dizem, por que tu não juntasse aquilo dava? Nossa, dava dava um que livro. histórias e tudo. Uhum. E eu digo, gente, Sim, se eu eu tô disser que eu pensando- perdi, porque eu perdi num computador todas as histórias que eu escrevi. Quando não tinha nuvem. Porque tu pensa que as charqueadas todas estão ali no areal, né? Uhum. Imagina o peso que não tem aquilo ali. Sim, e aí... Peso de e a energia gente- e a mesmo, gente né? De contou- história. E foi muito, muito legal. Todas as histórias que a gente contou. Legal. Vocês estão sentindo esse cheirinho? Sim. Que cheirinho é esse aqui? Ó, esse cheirinho, olha ali, ó. O que Lacute. acabou de chegar? Lacute Pizzas pra gente. Olha aqui, gente. Eu Olha tinha esse- visto algumas coisas, eu disse que Não, o que é aquilo lá? Será que é de comer? Será que é de... vendo? Olha aqui, ó. Olha essa delícia. Nossa, Pepperoni, marguerita. da onde E é? tem, linda. é da Lacute Pizzas. Lacute. E tem a minha favorita, que é a Romeu e Julieta. Ah, Pois pega a guardanapo ali pra gente. por favor. Ah, não tem. Puxa. Não é. Não é. Tá, mas a gente vai providenciar. Quero um perrengue de ter feito alguma história que você lembre aí de uma feira do livro que voou uma tenda. Teve, quase morri. Meu Deus, sério? Eu não sabia. Sabe que quando houve a reforma da praça, a gente não podia estaquear as estruturas na praça, porque não podia furar as tijoletas. E aí eu disse pro cara, digo, olha, não estaqueia nada. Tenta amarrar aí de alguma forma, faz um mexe aí, prende uma na outra e deu. Menino, eu estava nos bombeiros fazendo a aprovação do projeto, que a gente também tem que pedir aprovação dos bombeiros, e eu recebo um telefonema assim, Téia, vem para a praça, porque as estruturas vão bater na prefeitura. Eu digo, o que é isso, gente? Não, vem pra cá. Meninos, eu peguei o carro, mas voei rua fora, cheguei na Butuí ali, desci do carro, e eu entrei por aquela alameda que dá na Butuí, sabe? Uhum. Entrei, que ela é curta ali, assim, né? Em seguida tinha as estruturas. E eu entrei. Quando eu entrei e eu passei pela primeira estrutura, vocês já viram que a estrutura tem um negócio assim, tem uns ferros lá em cima, tem um negócio lá, né? Um emaranhado de ferro, né? Que dá o apinela lá, né? Aquilo veio, gente. E o cara gritou do chafariz, vai, batente! Eu olhei pra cima, eu consegui recuar um pouquinho e aquilo desceu na minha frente. Eu podia ter morrido ali. Vocês não fazem ideia, porque ao mesmo era tempo... vento, era temporal? Mas nem Mas sei você o pega que era por baixo aquilo ali? Aí, o que aconteceu? Levantou. E aí, meu Porque se o vento Deus. faz Menina assim, do céu. ali é Aí eu olho, as de lá já estavam indo pra cima das árvores. Ai, meu Deus. Volta, E aí, vem como é que aqui. solucionaram? Não tinha, elas estavam simplesmente uma nas outras. Presa na outra. O vento veio por baixo, né?
vai parar. Mas aí lá depois agora. começaram a fixar. Eu disse, eu me lembro que eu parecia o Dom Pedro dando ordem. Quem é que vai se responsabilizar? Eu subi naquele chafariz e eu disse, cravem todas as estacas possíveis e impossíveis em qualquer lugar, vocês me cravem essas... Aí os caras desceram com umas marretas. Pode quebrar o que precisar, eu troco, mas eu não vou arriscar a vida de ninguém aqui. Imagina as pessoas passando, porque, assim, gente, quando a gente está armando a feira, as pessoas parecem assim que não está acontecendo nada, elas têm que passar ali. Então, assim, o problema é de vocês que estão armando a feira. Então, elas passam, elas cruzam para cá, cruzam para lá. Imagina, aqueles ferros, se caem em cima da cabeça de alguém, mata. A gente bota as fitinhas na volta, dizendo, não passe. Eles cortam, passam por baixo, pulam por cima, entendeu? Pô, e a equipe toda com EPI, que é material de segurança pra Não nem montar. aí, as pessoas não estão nem aí, entendeu? Elas precisam passar ali. A praça dá para passar por fora, Bem né? por fora. Mas não, tem que passar pelo meio. Então, esses são os perrengues que a gente passa o ano, todos os anos, é isso, é tentando cuidar as pessoas, de proteger na hora de montar aquela estrutura. Agora pra vocês duas, Maria Alice já me respondeu e a gente tem um bloco aqui, uma pergunta pra vocês duas, nossas convidadas, que é o que vocês fariam com o papel e a caneta na mão na cidade de Pelotas para fomentar a literatura e a produção literária e a economia criativa da nossa cidade? Alexia. Eu vou começar falando de um projeto que eu já fiz, tá? Ano passado, na Feira do Livro de Pelotas, eu saí pra rua com uma gaiola, tá? E cheia de poema dentro. E saí distribuindo pras pessoas e convidando todo mundo pra vir pra feira. E o que eu faria é, pegaria essa gaiola, pegaria papel, pegaria caneta e iria pras escolas e bairros e trabalharia diretamente com o público jovem e com as crianças para incentivar para cultivar essa semente da escrita no coração deles e na mente deles. E eu pregaria isso e mostraria que é possível viver de arte, é possível viver da escrita e que é possível sim, mesmo sendo jovem, alcançar lugares que talvez outras pessoas nunca tenham alcançado, mas que sempre tem a primeira vez. Eu faria isso. Sucesso! Eu gosto de ver que elas são bem, né, viáveis nos projetos. Tô gostando. Não, executar eu tudo. já venho com uns projetos mirabolantes. Não, porque eu já vou falar com Geralmente fulano do secretário lá do seu governo. Eu já venho, Bom, Tenho. o meu. Tá? Teve tempo pra pensar. Não, mas eu já tinha na primeira. Que é o meu sonho, que sempre foi o de fazer uma feira, né, com tudo que eu imagino, e que ela ocupasse toda a praça, que ela abraçasse a praça, que enchesse de estruturas de livreiros, toda a volta, no miolo, entendeu? Que as pessoas pudessem ter várias atividades o tempo inteiro dentro da praça como um Microatividades, todo. assim, né? Isso. E que eu conseguisse fazer, que eu sempre quis, que eu vendo a Maria Alice falando, não sei se vocês se lembram de um projeto que teve de Natal, que cantavam nas janelas dos nossos prédios históricos. Eu sempre digo que os nossos prédios históricos, eles abraçam a praça, certo? E eu gostaria muito que tivesse nesses prédios, imagina a tardinha, a noitinha, luzes maravilhosas para cada um deles, nas janelas, vários escritores lendo trecho das suas obras. É o Flash Mob de Paris, tá aí, Caraca, gente. Vamos executar. bicho. Gente, Maravilhoso. por que não? Vamos executar. Não é? Quantas janelas? Quando vocês andarem agora na praça, vocês lembrem de mim e vejam quantas janelas nós temos. Tem aqueles balcões que eles chamam, né? Que são tipo aquelas sacadinhas. Incrível. Maravilhosos. Incrível. Entendeu? A gente já legal. teve isso uma vez com música. Vocês não lembram disso? Eu No me Grande lembro Hotel. do de Curitiba, né? Que tinha Não, aquele mas prédio nós tivemos aqui. Bamerindos? Não, qual era o banco? O coral. Bamerindos, eu acho que era na época, né? Era. Que era que tinha todos os anos É. o coral, né? Nós tivemos um ano com o nosso coral aqui. Eles ficavam até com roupas antigas, eles ficavam nas janelas dali dos 3 casarios, ali, o trio,
e no Grande Hotel. A gente teve isso há uns anos atrás. Mas eu gostaria de fazer com literatura. Luzes. Lindo. Sabe, aquela coisa assim. Gente, a nossa é cidade é um maravilhoso. cenário. O nosso entorno da praça é um Você tem que cenário. pegar as universidades e pegar no apoio disso aí, ó. Né? Pô, e dá pra fazer. E dá pra fazer Tem um esse curso de ano. letra. Tem um... Dá pra fazer esse ano. Tu achas? Eu acho que dá, sabe por quê? Porque eu vou me articular aqui e fazer umas contas. Não. Não, assim, ó, o que eu penso, tá? Não brinca comigo, não faz isso com o meu coraçãozinho. Não, é Nem óbvio que comigo, quando a gente pensa no Coisa de no sonhar. sonho, né? Aham. A gente pensa em diversas atividades ao tempo inteiro, como é um exemplo regional que a gente traz, né? É Expo Inter. Tá? Expo Inter é algo. Eu fui a primeira vez esse ano para trabalhar para um cliente na agroindústria. São 500 bancas, quase 500 bancas dentro da agroindústria, uma do lado da outra. É quase impossível de achar. Só que quando tu entra na Expo Inter, gente, para quem foi, para quem tá vendo em casa, ou para quem tem a noção, é gigantesco. É algo que, se acha que uma Fena Doce é grande, pra quem é local, é 7, 8 vezes maior que a Fena Doce. Sim. E assim, ó, o que eu penso? É a integração de pequenos centros, pequenas atividades acontecendo ao meio da festividade. A festividade principal acontece em tal hora. E aí vem o quê? Iniciativa privada. O Sicredi fez uma ação com os melhores consultores, veio o diretor. O cara da John Deere faz... Gente, o galpão da John Deere na Expo Inter é o tamanho da Fena Doce inteira. Comparando, assim, é mais ou menos, mas o que eu quero dizer é grandioso, né? Se a gente fizer pequenas ações, e é óbvio que é possível começar como um Sesc Festival de Música começou. Um pequeno, faz uma atividade, 2 atividades, 3 atividades pra gente começar a expandir. E cada vez mais, o que eu penso do Natal de Pelotas? É a melhor coisa que tem pro pelotense valorizar o centro da cidade. E o que acontece? Fomenta a economia local. O dinheiro gira em torno de Pelotas. Ou tu faz com que o dinheiro... Bom, você é mestre em turismo. Faz com que o dinheiro venha, ou com que ele gire, né? Que é o melhor dinheiro. Esse é o melhor dinheiro. Pô, é o e a que gente vem só vive e de gira. comer. Porque senão a gente troca figurinha, né? Nós Sim, todos que sim, moramos sim, aqui, sim. a gente só troca. E aí a gente tá falando de um cenário incrível que os prédios abraçam a praça, que o cenário já está montado, né? O nosso globo cenográfica já existe. Exato. Que não é cenográfica. E a gente dá função para ela. Quanto mais coisas existirem na volta da praça, mais economia local vai girar. É o desatino. Exatamente. Não é? A gente pensa, olha aí. Viu? Olha o Gente, que tem de coisa pra se fazer. É. Não, e Umas cada um que pequenas chega aqui num ações, né? tema, larga uma coisa, mas no fundo é Todos tudo querem- muito igual, né? É. É tudo muito igual. Não, é, e assim, é ó. muito diferente, mas é muito igual. Gente, a gente tá E no a gente fica louco porque as pessoas, gente, dá pra fazer isso. 60º episódio, tá? Mais 60 episódios. 62º. É. No episódio de pesquisa com a Elis Radman, que ela 54, 55, acho. Que Beleza. isso? Ela lembra de... a gente falou muito que a gente tem um palco, só que ele não é aproveitado. O palco está montado. E cadê os personagens desse palco? Palco Né? desocupado. Então ela a falou. gente fala de tudo. E um dos assuntos que se repete dentro da cidade é o turismo. Seja de outras pessoas vindo, seja o turismo das águas, seja o turismo rural, seja o turismo arquitetônico que a gente tem. Esse é o problema de Pelotas. É ter muita coisa. Eu sou formada em turismo. Me formei como guia de turismo em 2000, que era só o que tinha aqui para se fazer em termos de turismo, não tinha outros cursos, né? E assim, ó, desde lá, eu já participava de umas instituições ligadas ao turismo, e desde lá a gente fala disso, mas o que Pelotas é? Pelotas é um canivete, daqui dos canivetes suíços, porque ela tem águas, ela tem... Mas Pelotas tem é serra, multipotencial. ela tem
Isso, Eu ela atendi tem... um cliente que tinha mais de uma unidade. Atendo. Tem várias unidades, são várias unidades diferentes. Ah, mas é um problema porque cada uma tu encontra uma coisa. Gente, isso é um potencial. É, É um exato. potencial, porque tu tem Porque coisas vê como a diferentes pra cada diversidade lugar. Exato. Mas tu sabe entende? que Olha isso, o como tem turismo... superpoder. Mas o turismo não sabe lidar com isso, porque estão Tem que acostumados... transformar o canivete no superpoder, entendeu? Eles fazem assim, a cidade tal, o que a cidade tal tem? Ah, é como Gramado. O que Gramado Só é? tem. Entendeu? Uhum. Cada lugar tem uma especialidade, tem uma formação, tem uma coisa. Né? Pelotas são várias, Polo cultural. entendeu? A gente polo é um cultural. monte de coisa Nós ao somos mesmo uma explosão tempo. de cultura. É. O que nós somos? Uma explosão de cultura. Tem muita Eu Tu quer o fui- quê? tem Música muita tem, coisa tu quer boa, isso? tem muita coisa Eu fui diretora de turismo no governo passado, 2004, acho que foi, eu entrei. Eu enlouqueci, porque, caraca, a gente queria organizar, era a parte de colocar placas. Aí, tá, mas o que a gente destaca, né? Gente, folheto, a propaganda, que naquela época se usava muito, não tinha tanto a internet, né, lá em 2004, então, assim, eram os folhetos, né, Do mapa da de cidade. propaganda da cidade, das coisas todas. Gente, Pelotas era um monte de coisa, isso, e cada vez surgia mais e gente trabalhando e querendo entrar no mapa do turismo, aquela coisa toda. Então, sempre Pelotas, eu digo, Pelotas é muito. É. A gente que não sabe usar. Olha aí, ó, tá aí o corte do Instagram. Gente, pergunta do chat pra vocês duas. O que a literatura pode nos dar que nenhuma outra arte consegue oferecer? É a minha voz, gostou da minha voz de inteligência artificial? Mudei bem. Mudei Mas bem. essa é a mesma pergunta. É a mesma pergunta pra gente ver, né? Não, outra mas voz. é com outra voz. Agora vai com a... É. Eu acredito que o sentimento. Porque é necessário o sentimento no que a gente faz. Se tu colocar lá pro ChatGPT gerar um texto, uma poesia, ele vai gerar. Com certeza. Às vezes, olhando por fora vai ser lindo. Mas não vai ter sentimento, não vai ter essa coisa Alma. humana, não vai ter alma. Alma. Então, a poesia, ela se escreve com alma, ela se escreve com sentimento. E é como eu sempre falo, eu tô vivendo e eu tô consequentemente escrevendo. E eu escrevo com a alma. Então, não tem sentimento, então não é poesia. Uau! Eu não ia. Toma, Iá. Mas é boa você pra não revisar. respondeu É essa boa pra pergunta. revisar se passou alguma coisinha, né? É. Ah, não. Você não respondeu É. essa E pergunta. quem escreve não encontra os erros. Tu lê o teu próprio texto, tu sabe o que tu escreveu É que a gente e vai tu lapidando, passa... né? Eu gosto sempre de ir lapidando. Eu até falo isso eu, pras pessoas. eu faço isso profissionalmente há 25 anos e eu ainda pulo as letras que eu já sei que estão ali e não Sim. estão. Eu vou lapidando Essa aos leitura- poucos, né? Quando eu lanço o primeiro texto ali, é uma coisa que eu vou moldando depois. Mas eu sempre falo para as pessoas que tem que cuidar muito. O artista, que é artista, né? Quando compartilha com alguém, que eu sempre mando, né? Para amigos próximos ou até mesmo meus pais, eu mostro ali... Cuidado. Pessoas que não são artistas ou que estão vendo a primeira arte do artista tem que tomar esse certo cuidado, porque é como eu digo, né? Tem que ter ali. Primeiro tu olha, tu fala, olha, ficou legal, ficou bonito. Depois passa uns minutos, aí tu fala, olha, tu pode melhorar em tal coisa, pode melhorar. Porque senão, gente, quando eu mando um texto e a pessoa logo já me diz, olha, tu podia melhorar aqui. Gente, pra mim, cada texto que eu tenho é um filho que eu acabei de Não fala do meu trazer filho. Parece que eu mostrei. Posso te dizer uma coisa, como tu isso faria. passa com o Isso tempo. passa. É, como tu faria, a pessoa olha e fala, meu Deus, que criança feia. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho pra lidar com a literatura, né? Mas Não, é uma todo coisa que é processo com a criativo alma. e com o andar da carruagem a gente acostuma Não, eu já tenho a esse receber costume. feedbacks. Mas eu super recebo todos os feedbacks, sempre. Mas eu sempre falo pras pessoas, né, que tem que ter esse olhar, né? De primeiro, assim, tem esse olhar, depois fala. Uhum. Então é uma coisa que eu vou existem lapidando, duas coisas. né? Existe o que tu fala e como tu fala. Exatamente. Então tu pode isso. falar uma coisa super grosseira Sim. sendo gentil e tu pode falar uma coisa super gentil sendo grosseira. Que Exatamente. grossa! aí tu lê. Exatamente. Por isso que as Tem que pessoas ter. dizem que as pessoas... O Jarbas falou assim, ó. Nunca foi tão fácil se comunicar, mas nunca se comunicou tão mal. Uhum. Exato. Porque o que eu quero é responsabilidade, que é uma coisa que eu acho que a pessoa que escreve, ela tem que ser muito responsável por aquilo Exato. que ela escreve. Uhum. Porque tem de tudo aí, né? Exatamente. Gente, quando eu recebo os sinopses dos livros, às vezes...
Tem como não isso aqui, moço? O escritor E a carrega responsabilidade essa também responsabilidade. de abrir as portas da feira. Tem umas, olha, é danado, assim. Tem situações que tu fica em realmente uma saia justa, assim. Agora, nesse ano, eu não posso falar, mas nós estamos numa que vocês não fazem imaginar. Olha, a gente não sabe como resolver. Bem justo. Aí agora. Ah, eu Nós estamos queria quase saber. terminando. Mas assim, ó, antes de a gente terminar, eu vou Não, pedir pra eu você quero- fazer o fechamento. Maria Alice, vem aqui, ó. Senta aqui no meu lugar, vamos fazer o fechamento com todo mundo e você Tá, eu fecha. só queria perguntar só qual é. Senta aqui no meu cantinho, aqui, ó. Não, aqui, ó. Tu senta aqui junto. Senta aqui, ó. ó. Dá Vem. para nós os três. Quer ver? Pode vir aqui. Olha o microfone na Tudo magrinho, vem. Ui, essa aqui Não, é eu vou tão ficar aqui tempo. atrás, eu vou ficar aqui atrás. Vai. Senta aqui. Como é que é a expressividade de autores, assim, pelotenses ou regionais na feira? A gente consegue ter um volume, assim, expressivo? Olha, tu diz que estão inscritos obras, para... Até ontem tinham 76 escritores. Ah, é bom, né? Da região, né? Uhum. A gente tem de fora também, tem gente de São Paulo, Bahia também tem, mas são muito poucos, assim, a maioria é daqui, da região. Pelotas tem bastante e da região. Muito bem, bom. Vou fazer o encerramento, então. Todo programa a gente tem um tema, né, que a gente pensa e que ele pauta, inclusive os convidados que vêm. E ao final, existe sempre um convite para a gente construir qual é o nome desse episódio. É um card com poucas palavras, então a designer está falando, e a gente precisa pensar junto aqui, então, que nome esse episódio poderia ter. O livro na praça? A causa da palavra. É uma única causa que a gente tá aqui, que é a palavra, é a escrita, né? A causa da palavra na praça, ó. A palavra mora na praça. Causa. Hein? É. A causa e a casa da palavra. Na Não? Casa da Palavra. Bonito. A feira bem na frente da casa na Casa das Palavras, que é a biblioteca, né? Com certeza. É verdade. Bom, temos? Gente, muito obrigada a Eu vocês agradeço, três eu agradeço pelo profundamente. aceite, Eu que pela agradeço a conversa, oportunidade. né? Pela abertura, pelo papo, pelas palavras. Que bom. E é isso aí, então, pessoal, muito obrigada por nos assistirem, curtam a Feira do Livro, prestigiem, né, as nossas patronas, a nossa feira, a nossa cidade, todas as atrações. Vamos ter grandes escritores convidados esse ano. Olha só, A surpresa vai ser ótima. muitas palavras pra gente conviver no espaço e na Casa das Palavras em Pelotas. Beijos! É nessa aqui. Tchau. Tchau.